Alô, galera, Fortecast News na área. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários. E pode fazer algum questionamento. O que a gente souber, a gente vai responder. O que a gente não souber, a gente vai estudar para poder também responder. Então, esse vídeo está indo para o canal do Profeta Lindomar e também vai para o canal do Fortecast News. E como eu falei para vocês, é um projeto terapêutico que eu estou fazendo e fazendo um esforço para gravar todos os dias. E às vezes a gente corre para lá e para cá e acaba perdendo aquele tesão de estar gravando todos os dias. Mas tem que fazer um esforço, tem que perseverar. Não adianta você fazer hoje, fazer outro daqui uma semana e outro daqui um mês, que senão as coisas não andam. É igual firma, tem que ganhar dinheiro todos os dias. Já ganhar uma semana e na outra não ganhar, porque senão ela não anda. É mais ou menos assim. E ontem eu fiz um vídeo falando sobre o rico e Lázaro. Só que eu não fui no texto em si completamente. E como eu disse para vocês, eu estou aprendendo a lidar com a situação, a lidar com isso e aprendendo também falando sobre isso. Essa terapia que eu estou fazendo, que talvez possa ajudar pessoas e está ajudando a mim mesmo. Então, eu falei sobre o rico e Lázaro. E algum pedaço da passagem. Mas faltou o texto completo dessa passagem. E aí eu vou questionar aqui sobre o rico e Lázaro. Mas tem um texto sobre isso. Porque texto... Tem um texto e tem um contexto, vamos dizer assim. Porque texto sem contexto é pretexto. Então, qual é o contexto, Wallace? Dessa passagem, você que é evangélico, dessa passagem de Lázaro. Não é o rico e o pobre em si. É o quê, mais ou menos? Não necessariamente Lázaro era pobre. Lázaro era um homem de fé. Então a Bíblia está tentando mostrar ali que o rico está preso aos bens materiais, se tornou uma pessoa insensível, egoísta, cego e surdo às necessidades das pessoas semelhantes. Já Lázaro não é apenas alguém materialmente pobre, é um homem de fé que, apesar da sua vida adversa e sofredora, jamais perdeu a esperança em Deus. Então é isso que essa parábola quer mostrar. A esperança e a fé em Deus. E a fé em Deus. Aí essa parábola quer mostrar isso, que não necessariamente um rico vai ser condenado ao inferno, mas aquele rico estava preso aos bens materiais, se tornou insensível às necessidades dos outros, era egoísta, cego e às vezes tapava a sua audição ou a sua visão para ajudar alguém que precisava de ajuda. Tá, vamos resumindo então, o Deus dele era o dinheiro. Isso. Ele preferia fazer da sua vida ali o Deus dele o dinheiro. O dinheiro. Então, não é, então, ontem, vamos dizer, eu falei, mas foi um texto meio sem contexto. Então, aprendendo ele, que é uma pessoa cristã, estamos interagindo para mim aprender algumas coisas e para a gente também estar levando uma mensagem real, não só um texto sem pretexto. Então, no caso, o Deus dele, desse tal rico, era o dinheiro. Aquela câmera está funcionando, para ficar uma piscadinha. Então, o Deus dele era o dinheiro. Uma pessoa que não ajudava ninguém, é aquela pessoa que bota o dinheiro no colchão. Tem um nome que se fala, eu esqueci, aqueles caras que vai guardar dinheiro no colchão e não dá um pão para quem precisa, não dá uma ajuda para quem precisa, não faz nada que possa ajudar o seu próximo. Porque a pessoa tem que entender que tem que ajudar o próximo, independente de qualquer coisa. E julgar é de Deus. Julgar é para Deus. E se aquela pessoa está passando um momento difícil, talvez ela, ou com certeza, ela mereça passar por aquilo por algum motivo. Talvez não seja porque ela seja uma pessoa monstruosa, mas talvez por causa de detalhes que a pessoa não consegue enxergar. Então, vendo isso, conversando com elas, eu estou mais ou menos completando o que foi falado ontem dentro do rico e do jovem. O problema não é o dinheiro, o problema é quem usa o dinheiro. O problema é você ter o dinheiro como seu Deus, ao invés de ter Deus como Deus
e o dinheiro como uma ferramenta que você tem para uso próprio, para viver melhor e para poder ajudar pessoas. Tá, beleza? E vamos lá. Vamos falar um pouco de Jesus. Jesus era pobre ou era rico? Jesus. Eu acho que Jesus tinha uma vida estável. Quando ele nasceu no estábulo, porque aonde os pais procuraram um lugar para lugar seguro, para ele poder nascer, não tinha mais vaga. Então as pessoas têm o costume de associar que Jesus era pobre porque Jesus nasceu no estábulo. Mas não. A Bíblia vai dizer que Jesus nasceu no estábulo porque o dia que Jesus nasceu não tinha mais vaga em Nazaré nos locais onde, tipo um hotel. Então, um hospital. Eu acho que ele tinha uma vida estável. Não acho que ele não era rico nem era pobre. Até porque, pelo que eu já li, não sei, não tenho certeza, carpinteiro naquela época ganhava muito bem. E Jesus o pai dele era carpinteiro também, acho que ou não. O pai dele era carpinteiro. Também. E Jesus também era depois carpinteiro. Jesus também se tornou carpinteiro. Então, assim, Jesus tinha uma profissão. Mas o que eu vi na Bíblia é que diz que Jesus nasceu no estábulo, porque na época tinha uma profecia que falava que ia nascer o Messias. Sim. E o cara lá da época mandou matar todas as crianças que iam nascer naquela época. E aí os pais dele teve que fugir para o deserto para poder Jesus nascer seguro. Então, e aí eles fugindo dessa profecia, né, de matarem o menino. Saindo da terra dele. Saindo da terra dele. Aonde que era Nazaré? Se eu não me engano, era Belém. Belém, vamos dizer. Talvez seja Belém, se não for, mas a gente acha que é Belém. Então, em Belém, ele teve que fugir. Mas indo para Nazaré, ele poderia ter nascido num lugar mais confortável, vamos dizer assim. Mas acabou não tendo vaga e ele nascendo numa... Não, contrário. Jesus era de Nazaré e nasceu em Belém. Jesus era de Nazaré e nasceu em Belém. Sabia que era alguma coisa assim, só mudei a ordem. Então, aí saiu porque tinham mandado matar várias pessoas, eles tentaram levar Jesus para um lugar seguro, mas chegando nesse lugar seguro não tinha vaga, vamos dizer, como o Wallace disse, num lugar mais confortável para ele nascer. Aí então ele nasceu num estábulo. Mas Jesus não era pobre, muitas pessoas acham que era. Ele tinha uma vida estabilizada e, se eu for ver pela linguagem de hoje, eu acho que é mais... tipo assim, Jesus era mais um missionário, né? Porque ele vivia de lugares em lugares, levando a palavra. Porque muitos podem dizer, Jesus pregava ao povo. Muitos podem dizer, eu não vejo dessa forma, não sei se o Wallace vê dessa forma. Você acha que Jesus pregava ao povo? Porque na minha concepção, e alguns livros, que vem da Bíblia, resumindo da Bíblia e tal, resumido da Bíblia, também diz que Jesus não era um pregador. Jesus era uma pessoa que ensinava. Ele era mestre, né? Ele era um mestre, ele parava e ensinava a viver melhor, a estar mais na presença de Deus. Era mais ou menos assim. Mas muitas pessoas acham que não, que era uma pregação na época, era um ensinamento. Sim, ele era um mestre, na verdade. Pregador é quando eu tenho a palavra, eu vou lá, prego para a igreja e pronto, a igreja explodiu e geral gostou. Agora, mestre é aquele que te instrui. Então, Jesus instruía as pessoas ao caminho certo. Instruía e assim ele criou pregadores também. Sim. No meio do caminho, ele veio... Não deixa de ser uma pregação, mas a pregação de Jesus era uma pregação onde você realmente mudava de vida. É como se Jesus fosse o coach daquela época. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas um coach verdadeiro, não um espilhadeiro de freio. Tudo bem. Então o que acontece? Aí Jesus vai e passa essa fase de, depois dos 30 aos 33, morrer com 3 anos. Está levando mais forte a palavra. Mas muitas pessoas às vezes não acham que ele antes disso não levou. Ele sempre levou. Até quando criança ele levou. E se tem uma parte da Bíblia que ele não aparece tanto, ele de repente estava se preparando melhor, se contemplando melhor a Deus para poder levar a palavra com a autoridade que ele levava e para poder milagres acontecerem verdadeiramente. Então, Jesus não precisava de ter morrido. Tanto que quando vocês veem a passagem dele ali, aqueles imperadores da época,
esse é o Pilatos que lavou as mãos. Se estiver errado, tu me fala que Pilatos. que lavou as mãos. Tipo, ele fala, ele que fala, pô, não vejo culpa nesse homem. E Jesus podia falar só uma coisa ali, libertar, não, deixa ele embora. Mas foi Jesus que não quis aquilo que ele tinha comprando. Pilatos fala, eu lavo minhas mãos porque este homem não tem culpa alguma. Então assim, ele olhando para Jesus, ele via que Jesus era uma pessoa inocente. E ele poderia libertar Jesus naquele momento. Só que, tipo assim, a decisão estava na mão de Jesus. Estava na mão do povo. Não tava... Tanto que quando fala assim, vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus? É o povo comprado pelos fariseus, porque os fariseus comprou Nós estamos falando do Lula comprando o povo. Era mais ou menos isso. Porque assim, tem uma passagem que fala sobre o fermento dos fariseus, que é pra gente não se corromper com os fermentos dos fariseus, que no caso o fermento é aquilo que incha. E a gente sabe que o fermento dos fariseus é a conversa que os fariseus estão dizendo no teu ouvido. O dinheiro que estão recebendo para levar essa Então, conversa. quando o povo diz crucifica Jesus e solta Barrabás, o povo estava dizendo isso porque os fariseus estavam oferecendo dinheiro e falando no ouvido do povo: pede para crucificar Jesus e soltar Barrabás. E pagava o povo ali, dava uma moedinha e o povo gritava: crucifica Jesus e solte Barrabás. Então, assim, não foi a vontade do povo. O povo foi comprado pelos fariseus para que Jesus fosse crucificado. Vamos dizer que era um montão de lulas que estavam lá falando no ouvido do povo. Mais ou menos isso. Ó, eu vou te botar no ministério e tal. Ó, vou te... Isso aí tá falando com alto escalão. E com o povo ele oferecendo picanha todos os dias e chá todos os dias. Aí, aqui, ó, tem até a passagem, vou ler aqui rapidinho. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos foram e recolheram? Sobraram. Sustentou todo mundo e sobrou vários cestos. 2 peixinhos, alimentou todo mundo e ainda sobrou. Aí ele está dizendo: nem dos 7 pães para os 4.000 e dos quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Tipo assim, os fariseus e os saduceus distorciam tudo e fermentavam. Nos dias de hoje, vamos supor, eu e você é amigo. Aí chega alguém no teu ouvido, de conversinha fiada, fala ao meu respeito, jogando um fermento ali para você brigar comigo. Então esse era o fermento dos fariseus. É o que os fariseus fizeram no dia da crucificação. Ó, Jesus fez isso, isso e isso, a gente vai te pagar para você mandar crucificar Jesus. Tá, no dia de hoje vamos dizer que a mídia podre que tá aí falando... A Globo. Vamos dizer que a Globo... Não só ela. Fermentando para você acreditar numa história que não é verdade. Mas não é só a Globo. Tem outras mídias, a Globo pode ser a pior delas, mas tem outras mídias podres também, que estão ali fazendo fake news, e para isso o Morar lá não questiona, falando genocida, autoritário, fascista, não sei o quê, fermentando. Vamos então dizer que os fariseus seriam o povo de hoje. Não estou defendendo aqui Bolsonaro, não estou defendendo político, estou defendendo ninguém. Estou defendendo a verdade dos fatos. E na Bíblia a gente vê que muitas coisas que aconteceram há milhares, estamos dormindo e tal, milhares... Há 2.000 anos atrás? Há 2.000 anos atrás, de Jesus para cá, aconteceu coisas que acontecem até hoje. Entendeu? Então a gente está tentando explicar. Eu perdi um pouco do foco, mas tem uma parte de Jesus que, tipo assim, aí eu não sei quem vai dizer, que pergunta e fala com Jesus: é tu que se diz o rei dos judeus? Aí ele fala: não, quem dizes é você. Ele poderia ter falado: não, eu sou mesmo, sou filho de Deus, eu vim do céu, ele mandou aqui para salvar a população. Mas, ele não falou isso, porque ele sabe que eles estavam querendo que ele falasse para ele poder ser crucificado, vamos dizer, ou sacrificado mais, ou crucificado, vamos dizer. Então
era inteligente, já começa por aí. Ele sabia o que eles queriam ouvir da boca dele e ele nunca deu mole para esse povo idiota, vamos dizer, daquela época. Então, mas ele também poderia dizer, não, eu não sou rei dos judeus. Aí o cara ia ficar feliz e ia falar, só desse cara aí, que ele não é ninguém. Mas Jesus veio com propósito, com coragem e ser quem ele era. É alguma colocação que tu tem sobre isso? Eu acho que assim, Jesus veio para cumprir o que ele tinha que cumprir. O propósito Dele. Ele veio, nasceu como homem, cresceu, como a gente falou aqui, ele tinha uma profissão. Depois, aos 12 anos, ele estava sentado ouvindo a palavra para poder, mesmo ele sendo filho de Deus, sabendo da palavra, porque a Bíblia fala que ele era 100% homem, 100% Deus. Se ele era 100% Deus, ele sabia tudo que a Bíblia estava escrito, porque ele é onisciente. Uhum. Então, assim, mesmo ele sabendo de tudo, ele ainda se sentava para aprender. Não, falou da Bíblia, mas acho que Jesus não teve Bíblia. Teve Bíblia? Não, Jesus era próprio. Teve. O Velho Testamento. Mas Jesus ele era a própria palavra. Então, quando Satanás tenta ele no deserto, ele vai na palavra. Tudo aquilo que ele fala é tudo aquilo que aconteceu. Porque ele diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem. Então, tudo que Jesus fala foi tudo que já tinha acontecido. Falando de pão, falando de tentar ao Deus, são coisas que Moisés passou. O que seria tentar Deus? Tentar o Senhor teu Deus é colocar Deus à prova. E nos dias de hoje, podemos dizer que uma pessoa subir em cima do prédio, se jogar lá de cima, achar que vai voar e vamos jogar porque ele vai me segurar, vai vir um anjo me pegar. Não vai, não tem. É o que Satanás fala. Satanás coloca ele no pináculo do templo e fala: se pulares daqui, Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para lhe guardar, para lhe livrar. Ele fala, não tentarás ser o teu Deus. Ele sabe que mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo servo, não vai tentar Deus. Mas aí ele com fome. Aí, de comida na época, que hoje podemos dizer fome de dinheiro ou ganância de dinheiro, Satanás ofereceu ele primeiro a comida e depois o mundo. Ele fala, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. E ele sabendo que a alma dele também vale muito mais do que milhões, ele não aceitou a proposta indecente, vamos dizer assim. E mas tu vê que tem uma parte lá também, quando ele está na cruz, ele fala uma coisa. Pai, por que me abandonaste? E tem uma hora que ele fala, antes disso, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não puder, que seja feita a sua vontade. Sim. Então isso mostra que ele também sentia dor. Sim. E também sentia dúvidas. Para você achar que você não possa sentir uma dúvida, para você achar que tu está dentro da igreja, achando que não está, entre aspas, achando que tem que ser de uma forma e tem que ser. Porque você está no mundo. No mundo. E quando você está no mundo, você vai passar por aflições. Porque Jesus também falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E diz, se tu, em meu nome, você fará coisas maiores do que eu fiz. Isso não é blasfêmia, isso é Jesus falando. Inclusive, assim, a gente vê que Jesus fez coisas muito grandes aqui na Terra. E se ele vai dizendo que nós faríamos obras maiores do que as dele, então significa que a gente vai viver coisas que nem Jesus viveu. Isso. Entendeu? Até porque ele tinha uma visão futura da situação em ser o Filho de Deus, em ser Deus, vamos dizer assim. E ali ele não está profetizando. Ali ele está dizendo uma verdade. Ali ele está afirmando. Isso aí, porque como Deus também, porque como você falou, ele fala, se possível afaste de mim esse cálice, ali ele estava mostrando o Jesus homem. E quando ele diz, vocês farão coisas maiores do que eu fiz, ele está dizendo, como Deus, eu estou vendo lá na frente o que vocês vão fazer. Entendi. Coisas que eu não tive tempo de fazer, porque eu fui crucificado. Porque eu acho que se ele ainda estivesse vivo, ele teria feito tudo o que ele deveria fazer. Mas
Eu acho que nesse período de tempo ali, ele foi feito o que foi proposto para ele fazer. Foi o que foi proposto. Foi a missão dele. Foi a missão dele, eu acho que foi cumprida. Foi cumprida. A missão dele era aquela. Então, o que acontece? A gente vai finalizar. Mas antes de finalizar, eu quero falar. Infelizmente, eu tenho que aprender muito e eu tenho que perder um pouco de algo monstruoso que tem dentro de mim, de crítica, às vezes, em matéria de lamentações na igreja. Eu ainda continuo com essa crítica, eu não perdi. Porque eu acho que vamos criticar, vamos adorar mais e lamentar menos. Vamos agradecer mais e pedir menos. Não é pedir menos. Vamos pedir uma vez, duas vezes, no máximo 3, e vamos agradecer 10, 15, 20 ou 16. Tô zoando. Porque as pessoas têm mania muito de reclamar sem conseguir enxergar os milagres que todos os dias Deus faz em nossas vidas. E se está passando por aflições, Jesus falou sobre isso. Mas também ele falou, tem de bom ânimo. Mas tem pessoas que querem insistir na aflição. Passa Só a fase de tem de bom ânimo. Só pegando um gancho nisso aí que tu tá falando, a palavra vai dizer que existia um profeta chamado Jeremias. E Jeremias era um profeta conhecido como profeta chorão. Porque Jeremias se lamentava muito. Só que assim, Jeremias era um dos maiores profetas de Deus. Jeremias pregou e tal, só que Jeremias se lamentava muito. Só que nem por causa da lamentação, Jeremias deixou de ser um grande profeta. As pessoas, como você falou, elas passam por problemas. A Bíblia também fala que quando você não consegue, quando você dobra o seu joelho para orar e não sai em palavras, só sai em lágrimas, que lágrimas são lamentações. Quando... Depende. Tem lágrimas de emoção e felicidade. Só que a maioria das vezes a palavra ali está se referindo a lágrimas de que você não consegue falar pelo quão triste você está. E diz que o Espírito Santo de Deus recolhe as suas lágrimas e leva até o trono de Deus como incenso suave. Então, até as lágrimas do servo de Deus, elas são recolhidas como algo agradável ao Senhor. Entendo, mas acho que até que essas lágrimas de tristeza deveria ser de homem para Deus. Sim. Porque a gente lida com pessoas e às vezes enfraquece a pessoa que já está fraca. Então eu tenho que me vigiar muito nessa parte de ficar questionando a lamentação das pessoas, mas eu continuo falando para ver se as pessoas conseguem enxergar um pouco do que eu enxergo. Mas eu sei que é muito difícil a pessoa estar dentro de uma igreja sofrendo, passando um aperto e cantando e rindo. Eu sei que é difícil. Mas como eu já disse no outro vídeo, e essa repetição que eu estou fazendo não é que eu estou repetindo sem querer, isso é querendo. É uma repetição voluntária. Então, você mostra a sua força quando você está passando por um aperto e mesmo assim, adorando a Deus, agradecendo a Deus, mesmo passando pelo aperto, porque tu sabe, tem certeza quem é Deus e tem certeza que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque tem seres humanos que cumprem, tem outros que não, mas Deus é Deus. Se o ser humano que tem caráter cumpre, tu imagine Deus. Se não está conseguindo, vê aonde você está errando. Porque Deus, se você estiver com Ele, Ele vai estar contigo. Mas pode falar. 2 pontos. A Bíblia tem um livro próprio chamado Lamentações. Tem o livro de Lamentações. E a Bíblia, e eu costumo dizer na igreja, que quando você entra no culto, você entra para entregar. Eu costumo dizer que culto é entrega. Você não vai ali só para pedir. Eu acho que a Bíblia é bem clara em dizer que somente o seu teu Deus adorarás, Deus é digno de ser adorado. Quando você entra ali, você entra para entregar, você não entra para receber. Quando você recebe, é consequência daquilo que você entregou. E a Bíblia também fala, faça por Deus. A Bíblia não. A gente tem o costume de dizer, faça por Deus aquilo que ninguém nunca fez, e Deus fará por você aquilo que Ele nunca fez por ninguém. Então, quando a gente entra entendendo que culto é entrega, se a gente receber, a gente saiu no lucro. Então vamos entender que culto é entrega. Culto é entrega. Então, se você começar a reclamar, tu está entregando uma coisa que não é boa. Isso aí. E se você não receber também, entenda que foi consequência da tua entrega. Você não entregou direito. Isso. É mais ou menos aquilo que eu falei. Tem mais alguma coisa para falar ou pode finalizar?
Então vamos lá, tá no canal Profeta Lindomar, que eu lanço, às vezes, sem thumbnail, é thumbnail, então, Sem thumb e meio. sem thumb, que é no canal Profeta Lindomar, Sem filtro. sem filtro. Manda, no Profeta Lindomar sem filtro. E manda também por às vezes, no Facebook, mas no canal do Fortecast é com filtro, vai estar ali o thumbnail, se precisar de fazer alguma coisa em matéria de títulos, a gente vai fazer. Mas estamos juntos, aprendendo. Eu quero aprender com vocês. Eu quero falar mais ou menos da forma que eu entendo. Eu quero aprender com elas. Talvez ele vai aprender alguma coisa comigo. E seguir em frente, fazendo essa terapia, tentando ajudar pessoas e, na verdade, tentando ajudar a mim mesmo. E talvez ele também vai estar tentando ajudar a ele mesmo a seguir a caminhada que ele escolheu para seguir. Valeu, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seus comentários, deixe seus questionamentos se quiser e deixe suas perguntas se quiser. Se a gente souber, a gente vai responder da nossa forma e vocês vão concordar ou não. Se a gente não souber naquele momento, a gente vai fazer um vídeo para estar explicando para vocês, dentro da Bíblia, o que a gente entendeu sobre aquele assunto. Vai ter momentos que eu vou estar interagindo com elas. Vai ter momentos que a inspiração vai vir, eu posso fazer em casa, igual eu tenho um vídeo que eu fiz em casa, sentado na minha mesa, sozinho. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo e fim de papo.